essa leitura me surpreendeu. Eu fiz uma vez uma leitura para uma consulente e é muito comum chegar, assim, leituras amorosas. É muito comum as pessoas quererem saber sobre a relação amorosa delas, né? Como é que tá o relacionamento, para onde esse relacionamento vai, como vai se desenvolver, o que que ele sente por mim, o que que ela sente por mim. Mas essa leitura me surpreendeu. Esse é o caso de uma mãe que queria saber sobre o relacionamento dela com o filho. Confesso que eu fiquei um pouco surpresa com essa pergunta dela. Como eu tenho a ética de não fazer, eu não leio sobre saúde, sobre traição, sobre alguém que não está presente. Mas como ela queria saber sobre a relação dela com o filho, é igual quando você quer saber a relação sua com seu companheiro, companheira. Então eu fiz a leitura. Eu adaptei uma mandala de relacionamentos amorosos, eu adaptei para entender a comunicação desse filho, para entender o relacionamento deles e o que precisava ser melhorado nessa relação. O mais interessante é que a leitura revelou a personalidade de cada um, a forma como eles se comunicam e o que estava atrapalhando aquela comunicação. Então, foi uma leitura que eu gostei muito de fazer, porque trouxe para essa mamãe uma nova forma de ver como se comunicar com o filho. E é incrível como saiu ali nas cartas a personalidade de cada um, como cada um vê o outro. E eu achei, assim, muito interessante. E eu tô dividindo aqui com vocês, contando essa história. E ao final ela me contou aqui, olha, que bateu direitinho com cada um, com personalidades. Inclusive, por curiosidade, né? Ambos tinham o mesmo signo. Mas eles se comunicavam, personalidades diferentes, se comunicavam de forma diferente, né? Então, isso me faz pensar que, às vezes, a gente julga as pessoas um tanto quanto difíceis, mas pode ser também um problema de comunicação, sabe? Como é que eu me comunico? Eu tô me fazendo entender como a minha comunicação tá chegando para outra pessoa. Porque eram duas pessoas que se amam, mãe e filho, né? Ela estava sentindo, assim, esse distanciamento. Então, como a comunicação é importante. Por mais que a gente ame as pessoas, às vezes a gente entra em conflito porque a gente não tá se fazendo entender. Ou a gente tá tendo uma comunicação ou um pouco ríspida, ou a gente não está falando exatamente aquilo que a gente quer falar. E muitas vezes a gente não está ouvindo o que o outro está contando, o que o outro está falando, e o que o outro está pedindo para a gente. Então, essa leitura me trouxe essa reflexão, sabe? E foi uma leitura muito bonita. Eu fiquei muito feliz por ter ajudado, né, essa mãezinha, né, para que ela possa chegar mais perto da filha. A gente que é mãe sabe, né? A gente quer acessar o filho, a gente quer entender. Então, mantenha essa relação. Se você tem filho, mantenha essa relação sempre de proximidade, sempre de conversa, de procurar entender antes de sair julgando, antes de dar uma bronca, antes de brigar, entender a situação que seu filho está passando. Foi uma leitura muito bonita que me trouxe esses insights, me trouxe essas reflexões, sabe? E eu fiquei muito grata de poder fazer essa leitura para ela. E você, me conta, você já fez alguma leitura de tarô? Você imaginava que podia fazer uma leitura de tarô para entender a tua comunicação, entender a outra pessoa, a tua relação com a outra pessoa? Me conta aqui nos comentários. Se inscreve no canal para receber mais vídeos para a gente conversar mais, ok?